Paz do Senhor, graça e paz. Vamos começar a nossa oração e mais um dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche teus olhos, quero orar com você, Senhor. Coloca, Senhor, as tuas mãos, ó Pai, sobre nós, que nessa madrugada, Pai, o teu Espírito possa, Pai, cobrir a nossa alma de paz, de alegria, de tranquilidade. Que o Senhor possa, Senhor, entrar dentro de nós, mudar, Senhor, o nosso coração, mudar a nossa vida. Pai querido, opera, Senhor, coloca, Deus, as tuas mãos sobre aquele que está nos assistindo agora, sobre aqueles que estão dormindo, sobre os familiares, sobre os amigos, e dá, Deus, a tua paz, a tua alegria. Enche-nos, Senhor, de paciência, de paz, de tranquilidade. E nos dá, Senhor, em nome de Jesus, nessa madrugada, aquilo que nós precisamos, ó Pai, que é a sabedoria que provém do teu Espírito, o teu amor, a tua graça. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Vamos abrir a Bíblia nessa madrugada no livro de Isaías, no capítulo 64. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Diz assim: desde a antiguidade até os dias de hoje, com ouvidos nunca se ouviu, com olhos nunca se viu um Deus que tanto trabalha para aquele que nele confia. Queria também que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor me deu uma palavra nessa madrugada e o título da minha mensagem é Deus de meios. Deus de meios. Imagina você que Deus é um Deus que nos proporciona vários caminhos, vários meios. Deus nos proporciona caminhos de paz, como Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O nosso Deus, ele é um Deus de meios. Em Jeremias 29:11 ele diz que ele é a paz e ele tem um bom caminho, tem um bom fim para a tua vida. Ele tem um meio onde você, passando por ele, você vai chegar à tua paz. E em Isaías capítulo 64, versículo 4, ele diz que ele também é um meio que, através dele, nós conseguimos alcançar também um Deus que trabalha por nós. E aqui Jesus, dizendo nesse versículo que nós também lemos aqui, Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, dizendo, eu sou o meio onde você pede e eu te dou, onde você bate e tudo será aberto. Nosso Deus é um Deus de meios.
de proporcionar meios, de preparar possibilidades, de preparar caminhos. Jesus também diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. No começo do cristianismo, lá na época de Jesus, após a morte do nosso Jesus Cristo, Ele viveu e depois morreu e no terceiro dia ressuscitou. Depois da morte de Jesus, ali no ano 33, aproximadamente depois de Cristo, após a morte dele, o Evangelho de Cristo começou a se propagar pela humanidade de uma forma incrível. Só que naquela hora, naquele momento, eles não eram chamados de cristãos ainda, por enquanto. Logo no começo, ali após a morte de Jesus, os seguidores de Jesus, até porque após a morte do nosso Senhor, Ele foi aos céus e os discípulos continuaram pregando a sua palavra. E bem nesse começo, eles não chamavam esse povo de cristãos, eles não chamavam esse povo de crentes, eles chamavam esse povo de os do caminho. Ah, você conhece os do caminho? Você conhece os do caminho? Existia até um povo que dizia que esse pessoal, os do caminho, eles eram pessoas macabras, né? Eles achavam que essas pessoas, inclusive que se reuniam em porões, em buracos, em lugares escondidos, pois na época o Império Romano, assim como crucificou a Jesus, imagina os que ficaram. A perseguição foi muito grande com os cristãos da época, ou, como eu acabei de dizer, os do caminho da época. E como a perseguição era grande, como eles lutavam muito com eles, mas eles continuavam crescendo sobre um número alarmante, muito grande. Nada impedia que os do caminho, depois foram chamados de cristãos ou de crentes, de impedir que o evangelho entrasse nessas casas. E eles achavam que esse povo era um povo macabro, porque eles diziam que através do sangue de Jesus, né, o sangue de Jesus, daquele homem que tinha acabado de morrer, através do sangue daquele homem que desceu ali na cruz, através desse sangue purificava, né, a cada um de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purificava de todo o pecado. E além de ser os do caminho, eles também pregavam que o sangue de Jesus, que tinha vertido ali na cruz, também nos levava à salvação em Cristo Jesus. Então eles achavam que os cristãos da época, ou os do caminho, cometiam atos de um matando o outro e pegavam sangue e jogavam um no outro, mas não, era pela fé. Eles viviam ali pela fé, vendo que aquele que tinha morrido era o contrário, né? Não existia mais sacrifício de animais, exatamente o contrário. A partir dali, nós vemos que começou o período da graça, então não era mais necessário se matar um animal, passar sangue na porta da sua casa ou qualquer outro motivo utilizando sangue, não. Após a morte de Cristo, nós, pela fé, pela nossa fé, entendemos que o sangue que foi derramado na cruz, esse sangue nos remide, esse sangue nos permite a ter acesso a Deus e sermos salvos em Cristo Jesus. Então, nessa época, eles eram chamados do caminho, um povo meio estranho, meio diferente, que cometia esses atos, que se escondiam, e eles chamavam também os do caminho, por quê? Porque Jesus dizia: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos
hoje em dia não tem essa palavra dentro dos seus corações, colocam outras pessoas, colocam Maria, dizendo que Maria pode te preparar como um caminho, dizem que José, Antônio, que pode te ajudar a chegar até o caminho, mas não, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, nós só temos um que pode ser o meio. Eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer vir ao Pai, venha através de mim, diz o Senhor. Então também, outro versículo que mostra que Jesus também, ele é um Deus de meio. Eu sou o caminho, sua verdade e sua vida. Então, o título da minha mensagem é Deus de meios. Nós temos um Deus que através dele nos possibilita vários meios. O Senhor tem nos mostrado, ele tem mostrado a nós os caminhos. E aí eu gostaria de primeiro chamar a sua atenção a respeito de que, como Deus é o caminho, nós sabemos disso, que Deus é o caminho. Porém, nós temos o inimigo, que também é um Deus de caminhos. Nós temos o nosso Deus, o Criador dos céus e a terra, o nosso Jeová, o nosso Deus de Israel, o nosso Deus dentro de nossa vida, que nos prepara e nos proporciona caminho. Mas eu também gostaria de te dizer que Satanás também, ele é também um mecanismo de também preparar ou produzir meios. Então, nós sabemos que nem tudo que parece de Deus é de Deus. Às vezes, nós olhamos alguém que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Na antiguidade, na época de Jesus, Jesus nos ajudou também a discernirmos quem é realmente de Deus ou quem não é realmente de Deus. E aí ele nos instruiu, os discípulos chegaram, Senhor, como nós podemos saber se uma pessoa realmente é uma pessoa boa ou saber se uma pessoa é uma pessoa má? Jesus disse, é muito simples, observa a vida da pessoa e depois, através dessa observação, você pode concluir se é uma pessoa de bem ou não. Jesus disse, olha para os frutos dessa pessoa. Então, muitas vezes, ao olhar alguém que nós queremos saber se realmente essa pessoa é uma pessoa de Deus, é quando nós olhamos para essa pessoa e vemos os frutos dela, vemos a família dela. A pastora, ela tem o costume de dizer, você quer conhecer mesmo alguém? Você vai até a casa dela, se junta ali com ela, você consegue observar e conhecer essa pessoa, porque você consegue ver os frutos. Você encontra com uma pessoa que muitas vezes você vê ali, é um casal, uma bênção, você tem o marido, você tem a esposa vivendo bem ali, aparentemente. Um dia ele te chama para você ou ela te chama para você ir até a casa deles. Quando você entra dentro da casa deles, na intimidade do casal, você consegue ver realmente como é aquele casal. Se tem realmente aquele amor, se um respeita o outro realmente. Então, quando nós conhecemos uma pessoa, nós olhamos para os frutos. Geralmente é uma pessoa que não mente, geralmente é uma pessoa que não engana, geralmente é uma pessoa que não fala mal, geralmente é uma pessoa que ajuda, que ela também tem os filhos também que são bênçãos. Jesus disse para nós, olha, você quer conhecer alguém? Olha para essa pessoa e veja os frutos. Nós vemos que também Jesus disse que nós deveríamos construir a nossa casa sobre a rocha. E ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, bateu naquela casa e ela não caiu. São pessoas que têm o fruto baseado na palavra de Deus. Você vê que é uma pessoa que sempre você pode contar com um conselho, uma pessoa que sempre fala bem de Deus,
sempre fala bem da igreja, nunca tem aquela dentro da sua boca palavras de pessimismo. Não, é uma pessoa que tem muita fé, uma pessoa que tem muito amor dentro de si, uma pessoa que tem muito perdão. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e as praticamos, porque muitas vezes você ouve a palavra de Deus, você ouve esses vídeos, você assiste esses vídeos, você lê a Bíblia, você faz muitas vezes um esforço para poder ir à igreja, mas você não construiu ainda a sua casa sobre a rocha. Para que você venha construir a sua casa sobre a rocha, não adianta nada você ir à igreja, porque a Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras, é metade do caminho. Olha que interessante. Deus é um Deus de meios. Deus é um Deus de meios, não é verdade? Então, se Deus é um Deus de meio, ele diz: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, Deus é um Deus de meio. Veja que Ele é um Deus de meio. Deus está sempre ali para nos abençoar, para nos ajudar a conquistarmos os nossos objetivos. Então Ele diz: Ele diz, quem ouve as minhas palavras. Então, ouvir a palavra de Deus é a metade do caminho. A outra metade é praticar. Ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica, esse é aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Então Deus é um Deus também de meios. É um Deus que tem nos preparado e nos proporcionado meios para que eu e você consigamos a ter caminhos bons, caminhos felizes, sermos abençoados, sermos cheios de Deus. Muitas pessoas, muitas vezes, vão à igreja, mas não conseguem sentir o poder de Deus. Muitas pessoas vão à igreja, mas prestam atenção naquele que está do lado e não prestam atenção naquele que é o nosso Deus, que é o Deus de meios. Então, quando você estiver na igreja, não diga que a igreja está fria, não. Existe crente frio, você vai fechar os teus olhos, você vai adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você não vai chegar atrasado na igreja, vai chegar antes do tempo, porque você vai sair de casa, você tem a palavra de Deus dentro do teu coração, vai colocar o telefone, vai despertar, vai chegar cedo na igreja. Na quinta-feira, o dia de culto, você já vai, durante o dia do culto, você vai falar: hoje eu vou à casa do Senhor. E nada vai me impedir de chegar até isso. E aí você vai se preparar, vai preparar tudo. Quando for 5 horas da tarde, está tudo no esquema. Você vai chegar do trabalho, vai tomar banho e vai sair e vai para a igreja. E vai chegar cedo, vai ter 10 minutos de oração e vai ouvir a palavra, vai primeiro ouvir a abertura, vai ouvir os louvores e depois ouvir a palavra de Deus. Porque Ele está dizendo para nós que aquele que ouve as palavras do Senhor, então ouça a palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia também diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E também diz que a palavra de Deus produz fé. Você pode ver que todas as vezes que você vai à igreja, toda vez que você ouve a palavra do pastor ou do pregador, você volta para sua casa mais alegre, mais contente, mais cheio de Deus. Esse contente, cheio de Deus, que você fica ouvindo aquela mensagem no teu coração a semana toda até o próximo culto, isso mostra que Deus é um Deus de meios. Então, ouça a palavra do Senhor nessa madrugada, mas o Senhor manda dizer: pratica também. Não só ouça, mas também pratica, porque eu sou o Senhor de meios. Aqui nós vemos que Deus, nem tudo que parece de Deus também é de Deus. Então, eu te ensinei a você ver quando alguém é de Deus e quando alguém não é de Deus. Mas Deus também está falando com você e comigo hoje que nem tudo aquilo, nós falamos de alguém que é de Deus e não é. Aí Jesus nos ensinou através dos frutos. Olha, veja os frutos dessa pessoa, né? Analisa essa pessoa e as suas atitudes, e os seus frutos e o resultado da sua vida, né? Uma pessoa que é de sucesso. Queria dizer para você, muitas vezes nós somos instruídos a ter amizade com pessoas perdedoras, mas eu aprendi na vida que
ter amizade com pessoas perdedoras, ter amizade com pessoas más, é a pior coisa e a pior solução para nossas vidas. Não estou dizendo que você não tenha que falar mais com alguém que é perdedor, mas, em primeiro lugar, procure pessoas vencedoras. Procure pessoas que têm um bom casamento para você ter amizade. Procura pessoas que têm uma boa índole, que paga as pessoas. Uma pessoa que cumpre aquilo que fala. Isso é muito importante, porque fatalmente, se você e teus filhos, se você e teu marido e a sua esposa, se vocês dois terem amizade com pessoas vencedoras, com pessoas que têm Deus como um Deus de meios, fatalmente, com certeza, você também será uma pessoa de bênçãos e uma pessoa de sucesso em nome de Jesus. Nós vemos também que, como Deus é um Deus de meio, Israel também, nós vemos na palavra de Deus, sempre que Israel obedecia a Deus, ele prosperava. Sempre que o povo de Israel obedecia a Deus, eles sempre eram prósperos. Mas quando eles não obedeciam a Deus, eles eram aterrorizados, perdiam, eram mortos, sofriam dores e consequências do seu pecado. Muitos reis, quando tinham Deus como maior em suas vidas, deixavam de obedecer a outros deuses, estátuas, construir templos para Deus, não para o nosso Deus, mas para outros deuses. Eles sempre eram derrotados e destruídos. Mas quando Israel colocava Deus em primeiro lugar, o Deus de meio na vida deles, tudo ia bem. Quero convidar a você a colocar Deus de meios, o nosso Deus de meios, em primeiro lugar na tua vida. Coloque o nosso Deus em primeiro. Você vai ver que na sua vida será uma grande bênção. Na hora do dízimo e da oferta, coloque Deus em primeiro lugar. Na hora de ir à igreja, coloque Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo para você, quando você não tem condições de ir ao trabalho, porque você tem que estar trabalhando, infelizmente você não vai poder ir à igreja. Mas tem muitas pessoas que escolhem um cinema em vez da igreja, escolhem uma reunião em vez da igreja. Eu já vi pessoas que deixam de ir à igreja para assistir um filme. Não, irmãos, ainda que seja um filme bíblico, em primeiro lugar nós temos que vir buscar o nosso Deus de meio, porque dentro da igreja nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a praticar. Esse Deus de meio, ele proporciona meios de nós alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Aleluias. O Deus de meios, através de meios e caminhos que o Senhor tem nos preparado, ele também nos dá paz. Então, 3 coisas que o nosso Deus de meio, ele nos prepara. Primeiro, nem tudo que parece de Deus é de Deus, né? Tanto pessoas que parecem de Deus não são, e também coisas que às vezes parecem que é de Deus e também não são. Então tome cuidado com coisas que aparecem para você, muitas vezes parece de Deus, mas não é. E se você tiver dúvida, tanto na pessoa como também em algo que seja ou não de Deus, consulte o seu pastor ou a sua pastora, mande um WhatsApp para ele, conversa com ele, não erre, mas nem tudo que parece de Deus é de Deus. Em segundo lugar, enquanto Israel obedecia a Deus, ele prosperava. Quando Israel não obedecia, ele perecia. E em terceiro lugar, através desse Deus de meios, ele nos dá paz. Nós lemos em Jeremias 29:11, que Deus é um Deus de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, um Deus de paz. E o inimigo, ele também é um Deus, né, de meios. A Bíblia fala que Satanás, ele é o príncipe, ele é o rei desse mundo. E quando diz isso, não que ele seja maior do que o nosso Jesus, porque nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas desse mundo, ele é o príncipe desse mundo, pois ele tem comandado esse mundo. Milhares e milhares de pessoas têm ido ao inferno, porque Satanás também tem preparado meios. Enquanto nós vemos que Deus
tem preparado a igreja, tem preparado a oração, tem preparado tudo, mostrado para nós qual é o verdadeiro caminho, qual é o verdadeiro meio. Satanás também, nesse mundo, ele também tem preparado muitos meios, através das drogas, da bebida, através de movimentos, como esse, por exemplo, esse tal desse pancadão aqui em São Paulo, aquele funk que também acostuma lá no Rio, mas também tem em São Paulo, também Rio de Janeiro. Nós vemos que ali pessoas são instruídas, existe uma apologia ao sexo, existe um incentivo ao sexo, existe um incentivo às drogas, também existe um incentivo à não realização da família. Você já parou para ouvir uma letra de um funk? As letras do funk, geralmente, elas são contra o namoro, contra o casamento e contra a família. Veja bem, como Deus é um Deus de meios e Ele tem nos preparado, a família é algo fantástico. Nós temos visto nos últimos dias pessoas que têm dito que não querem ter filhos, que não querem ter esposa nem esposo, não querem mais ter família. E se nós, irmãos, não tivermos família, nós não teremos futuro. E a família, ela está baseada dentro do cristianismo, os do caminho. Jesus, o Deus dos meios. A família é algo primordial e principal na nossa vida. E Satanás, que também é um príncipe desse mundo, ele também proporciona meios para destruir as obras que Deus tem feito. Então nós precisamos muito tomar cuidado com isso. Por exemplo, assim como eu disse que nem tudo que parece de Deus é de Deus, aqui também nem tudo que parece que é do inimigo também. Nós vemos pessoas nos nossos dias que elas colocam a culpa tudo no diabo. É impressionante como nós vemos os crentes da atualidade. A pessoa teve problema no casamento, a pessoa tem frustração no trabalho, a pessoa tem frustração na vida, não consegue se relacionar com ninguém, ninguém gosta dele, ninguém gosta dela. Aí muitas vezes a igreja evangélica, para ele, é um local onde ele consegue colocar ali dentro da igreja a culpa por todos os seus fracassos. Porque ali dentro da igreja ele entra e fala, olha, meus fracassos são proporcionados por Satanás, tudo é o diabo. O diabo acabou com as minhas finanças, o diabo acabou com o meu casamento, o diabo acabou com a minha vida, o diabo tem acabado com a minha paz. Sabemos que Satanás, ele tem nos roubado nossa paz, nossa alegria, tem tirado de nós isso, nós sabemos muito bem disso. Mas muitas vezes nós temos colocado a culpa nele em tudo e nada nós colocamos em nós. Nós colocamos a culpa em tudo e nada nós colocamos em nós. Não, nem tudo também que parece ser do diabo também não é do diabo. Muitas vezes pode ser. Às vezes vem uma situação que vem a destruir a sua vida, vem acabar com você, vem fazer você perder. Nem tudo que parece que é o diabo não é o diabo. Pode muitas vezes ser Deus te provando. Talvez você esteja passando por uma situação, por uma prova feita por Deus. Eu acredito nisso. Mas muitas vezes também, e a maioria delas, nós passamos por consequências ruins por causa das nossas atitudes. Então, se você quiser ter certeza, se você está passando uma prova por causa dos teus erros, é só você pensar o quanto você errou nesse processo que você está passando. Isso que você está passando. Talvez você teve uma gravidez inesperada, talvez você não ouviu a sua mãe, talvez você não ouviu um Deus de meios, talvez você não obedeceu a Deus e esperou nele, confiou nele. Talvez você ouviu a palavra de Deus, mas não praticou a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos e não praticamos, como Jesus disse, aquele que ouve e pratica é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aí a seguir ele fala, por aquele que ouve e não pratica, é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Passa o vento, passa a chuva, passa a tempestade, bate naquela casa, quando ela pensa que não, ela está no chão. São pessoas que construíram a sua casa sobre a areia.
Vem o vento, qualquer dificuldade destrói aquela casa. Mas quando você ouve e pratica, é semelhante àquele que construiu sua casa sobre a rocha. Nada pode te abalar. Quando vem uma tempestade, você não cai. Pessoas que saem da igreja por qualquer coisa, pessoas que abandonam o marido por qualquer coisa, pessoas que abandonam qualquer coisa. Por quê? Porque não tem a base naquilo. Então eu quero dizer para você, assim como eu falei sobre Deus, que nem tudo é de Deus, também nem tudo é o diabo. Muitas vezes pode ser consequências de você mesmo. Então você quer saber se é ou não? Em primeiro lugar você olha para a tua vida e vê, olha, eu estou sofrendo, estou passando por angústia, é por uma situação, é por um problema que eu causonei? Vá, ore, ajoelhe, para que você não venha cometer mais. Se pega com o Senhor, porque como ele diz aqui que nós lemos no Mateus capítulo 7, versículo 7, que se buscar a Deus, buscando Ele, nós vamos encontrar. E se nós batermos as portas, abrir-se-vos-á. Então, nem tudo é o inimigo. E também eu gostaria de dizer que a estratégia do inimigo é tirar a nossa fé. Olha que interessante. Enquanto Deus é um Deus de meios, enquanto Deus estava na vida de Israel, ou seja, quando Israel tinha Deus como primeiro na vida deles, eles prosperavam. Aqui é o contrário. Satanás ele tem usado muitas vezes coisas para tentar afastar a nossa fé. Então, como o nosso Deus de meio tem nos preparado meios para nós alcançarmos a vitória, Satanás tem usado estratégias, muitas coisas para tentar acabar e matar a nossa fé, colocando dúvida no teu coração. E olha, eu sinto de te dizer hoje, o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, que tem pessoas que muitas vezes chega alguém e fala algo a respeito da palavra de Deus e a gente sai acreditando em qualquer coisa, qualquer coisa. Nós acreditamos num vídeo do YouTube, nós acreditamos muitas vezes em um amigo da faculdade, em um vizinho, em alguém que a gente encontra dentro do ônibus, que vem trazer para nós falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e a gente cai nisso. Satanás, irmãos, ele tem usado estratégias para acabar com a nossa fé. Então saiba, como que você lida com isso? O melhor para você ter entendimento é estar dentro da casa de Deus, que lá dentro, não vídeo de YouTube ou qualquer outra doutrina, porque aí fora tem muita coisa errada, muita coisa que não agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, você tem que ir à casa do Senhor e aprender aquilo que tem saído do púlpito da igreja, porque Satanás tem enviado muitas falsas doutrinas, pessoas que não creem em casamento, pessoas que têm deturpado a palavra de Deus, pessoas que é contra o dízimo, contra as ofertas. Irmãos, olha, nós temos coisas terríveis. Tem muitos aí, por exemplo, que pregam que não se deve ter uma denominação, que você pode ter Deus na sua vida em casa. Olha que absurdo! Que você pode servir a Deus em casa, que você pode não se casar, que você pode ter uma vida de qualquer jeito. Não, irmão. Nós temos que, em primeiro lugar, vir à casa do Senhor, porque dentro da igreja, da nossa igreja, ou qualquer outra igreja que você for, lá está se pregando há milhares e milhares de anos, sempre foi assim. A Bíblia fala que Jesus pegou um livro de Isaías para poder ler, e ali na frente do templo, na frente das pessoas ali, ele lia a palavra de Deus e ensinava. O apóstolo Paulo fazia isso, e tantos outros profetas do Antigo Testamento que se reuniam para ler a palavra de Deus. Isso é o perfeito, o agradável. Aí vocês devem estar dizendo, mas pastor, e aí, como que eu vou saber se é realmente do diabo ou não? Ore a Deus, peça a Ele, porque quando você tiver dúvida dentro do teu coração, lá dentro do teu coração o Espírito Santo de Deus vai te dizer, não ouça isso, isso vai tirar a tua fé. Desanimamos, ficamos bravos, né? O diabo tem usado estratégias para tirar a nossa fé. Olha só que interessante, nós temos Deus como nosso amigo, não é isso? Nós sempre temos que ter Deus como nosso amigo, mas tem muitas pessoas que, assim como um amigo, quando o amigo faz algo ou não faz algo que nós gostamos, nós ficamos bravos com esse amigo. Muitas pessoas ficam assim com Deus. Quando algo não acontece na vida delas, elas ficam bravas com Deus.
Elas deixam de dizimar, por exemplo, porque eu não fui abençoado no dízimo, não vou dizimar mais. Eu estou indo à igreja, as coisas não estão acontecendo, não vou mais para a igreja. Eu deixo de falar palavrão, eu deixo de beber, de fumar, de fazer coisas erradas, né? E as coisas não têm andado na minha vida, não. Porque Satanás, ele usa estratégias para tentar tirar a sua fé. E também, em terceiro lugar aqui, nós vemos que o inimigo, ele vem também por outros caminhos para tentar tirar a nossa paz. Então, assim como o nosso Deus é um Deus de meios, nós temos Satanás, que também é uma pessoa, ele é um espírito, ele é um demônio, que ele também tem os seus meios para tirar a nossa paz. Veja bem, olha só, nem tudo que é do inimigo, como eu falei. O inimigo também tem usado estratégias para tirar a nossa fé. E agora, em terceiro lugar, ele também veio para nos tirar a paz, para nos tirar a alegria, para tirar muitas vezes o diabo dentro das casas perturba uma criança. O Senhor está me mostrando, pessoas que estão assistindo esse vídeo ou vão assistir esse vídeo, que Satanás muitas vezes usa o teu filho, o teu neto, para poder tentar tirar a sua paz. Pastor, o que eu devo fazer? Lá na nossa igreja, procura a pastora. Muitas vezes aqui em casa também é dessa forma. Como pastor, mas o diabo, ele pode, até na sua vida, como pastor, sim. Os meus filhos têm um momento que eles ficam impossíveis. Aí, nós lá na nossa igreja, a pastora, juntamente com as outras mulheres de Deus, as mães ali, nós realizamos campanhas, acordamos de madrugada, oramos ao Senhor para que Deus venha nos dar paz, para que o nosso Deus de meio venha tirar os meios, porque Satanás tem muitas vezes atacado os nossos filhos. As crianças estão indo para o inferno através de vídeos do YouTube. Quantos youtubers, né, têm levado pessoas a tentar perturbar a nossa vida? Então cuidado, ore, procure ver o que o seu filho está vendo lá no YouTube, olhe no histórico, vê as coisas que eles estão vendo. Se possível, irmãos, assim como aqui em casa. Aqui em casa eu cortei o YouTube, porque o YouTube, ele vem um vídeo, vem outro, e nós não sabemos não, irmão. Peça para o seu filho sair, ir empinar pipa, como era antigamente, orar a Deus, ou assistir um filme, talvez um Netflix, por exemplo, ou um filme evangélico, né? Nós temos muitos filmes evangélicos. Nós temos que estimular também as crianças a lerem a Bíblia, a lerem livros. Existem muitas muitas literaturas que você pode dar para o seu filho para estimular ele a leitura bíblica. Muitas vezes você também pode comprar filmes. Nós temos muitos filmes. Se você quiser, eu posso te dar algumas dicas de filmes que você pode assistir, filmes bíblicos que vai com certeza trazer paz. Então, Satanás também tem os seus meios para tirar a nossa paz. Então, eu coloquei aqui o que faz com que nós enxerguemos, né? Se o nosso Deus de meios, ele está proporcionando meio para nós, e Satanás também tem proporcionado meio para nós. Então, eu coloquei aqui a igreja. A igreja nos ensina a enxergar. A igreja coloca em nós a capacidade de nós observarmos. Você vai sentir, porque na igreja sempre vai ser pregado. Você está lá na igreja, de repente vem uma palavra e fala: nossa, olha, eu não parei para pensar nesse ponto. Olha como o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Uma forma de nós enxergarmos também é nós termos uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós vemos grandes homens de Deus, Moisés, Josué, todos os homens de Deus. O segredo deles é que eles oravam muito. E através da oração, peça ao Senhor, fala: Senhor, me mostra os teus caminhos. Mas não peça para Deus mostrar só os caminhos dele também. Peça para que Deus também te mostre os caminhos de Satanás, para que você venha não ir e não entrar neles. Senhor, me mostra os teus caminhos. Senhor, me mostra também os caminhos que Satanás tem preparado para a minha vida e para a minha família. Algo importante também é a leitura da palavra. Nós temos que muitas vezes não ficar pegando base aí em livros ou talvez em YouTube. Eu não estou dizendo que não existe livros bons, eu também não estou dizendo que não existe um material bom no YouTube.
Realmente tem, mas nós temos que, em primeiro lugar, fazer leitura bíblica. Nós estamos num programa de incentivo à leitura bíblica e essa semana que passou nós falamos sobre o casamento ali de Caná na Galileia, sobre o casamento onde faltou vinho, né? Então, se você quiser também participar desse programa de incentivo, deixe o seu telefone, olhe uns posts anterior a esse, você vai ver que lá tem um telefone celular, o telefone celular da igreja. E se você quiser receber as mensagens desse programa de incentivo, deixe o seu telefone lá, que nós vamos mandar mensagens para você sobre leituras que nós estamos fazendo toda semana e também de alguns estudos que nós estamos fazendo. Esse mês lá na Igreja Batista nós estamos lendo o livro de João, do Evangelho de João. Tem sido muito bom. Então, para enxergar isso, a igreja, a oração, a leitura da palavra de Deus, ele é também muito importante para nós enxergarmos isso. Então, nós temos meios para saber se os caminhos de Deus são caminhos de Deus ou são caminhos do inimigo. Na parte espiritual, são dois caminhos, né? O que você pode fazer? Olha, recapitulando aqui, o que você pode fazer para saber se são os caminhos de Deus ou são os caminhos do inimigo? Existem duas coisas espirituais e coisas materiais a se fazer. Então, as coisas espirituais eu coloquei aqui: a igreja, a oração, a leitura da palavra, né? Também você acordar de madrugada para orar ao Senhor, assistir esses vídeos que nós temos colocado aqui no grupo, ir à igreja. Então, isso é a parte espiritual que eu tenho que fazer para saber se é de Deus ou se é do inimigo. Mas também nós temos coisas materiais também que nós podemos fazer para nós enxergarmos isso, que é, primeiro, trabalhar, né? Então, se eu quero saber se é de Deus ou se o caminho é do inimigo, em primeiro lugar eu tenho que ter força e coragem para trabalhar, porque muitas vezes pessoas usam a parte espiritual e falam assim: não, a Bíblia diz, como eu disse em Isaías 64:4, que Deus trabalha para aquele que nele confia. E tem muito crente que às vezes fala: não, então eu vou trabalhar, Deus trabalha por mim, eu não preciso trabalhar. Não, para de reclamar, falar mal do seu chefe, levanta de manhã e vai trabalhar. Para de ficar jogando na loteria, que isso, nossa, é um pecado terrível. Jogar na loteria, jogar no bicho, não, para com isso. Levante de manhã, jogar na loteria é você se levantar de manhã e sair para ir trabalhar. Então você ore antes de trabalhar e vá e trabalha. Então existem coisas espirituais que eu devo fazer, mas também existem coisas materiais. Então, em primeiro, trabalhe. Isso é material, trabalhe. Em segundo lugar, se esforça também, porque não adianta você só trabalhar, também se esforçar. Não adianta você trabalhar e você ser uma pessoa comum entre todas que estão lá. Não, procura se destacar. Irmãos, hoje em dia nós temos visto, eu tenho visto isso, obviamente que isso é proibido, mas empresas que não contratam crentes, porque crente só quer falar de Bíblia, ficam nos cantos conversando, falando de Deus, de Deus, de Deus e não querem trabalhar. Mas não, seja uma pessoa lá no seu trabalho diferente, trabalhe muito, mas também se esforce muito, estude. Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer um curso, mas você preferiu fazer uma viagem? Quantas vezes você teve a oportunidade de estudar, mas você preferiu comprar um carro? Quantas vezes você teve a oportunidade de dar um curso para o seu filho, né? E você acabou gastando com outra coisa? Não. Trabalhe e esforça. Invista no teu filho. Porque assim como meu pai dizia, nós somos aquilo que nós estudamos. Hoje, aquele que não estuda, ele não é nada, infelizmente. Então, quando você tiver a oportunidade, faça um curso. Hoje em dia eu oriento você a fazer um curso de bombeiro, se você ainda não tem uma profissão. Bombeiro civil é uma profissão onde tem tido muitas oportunidades. Aquele que é bombeiro civil, jamais ele fica desempregado. Ou talvez na área de segurança, não sei. Mas ore a Deus, peça, trabalhe e também se esforce. E em terceiro lugar, além de você trabalhar,
e se esforçar é não desistir. Nós temos que nos esforçar, trabalhar e não desistir, porque as tristezas vão vir, os nãos da vida, ele vai aparecer sobre nós. Deixa eu ver aqui quantos minutos já tem. As tristezas da vida, ela vai aparecer sobre nós, mas você não desiste, você não deixa de lutar, você não deixa de se esforçar. Vá e lute e não desista, porque a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. Jesus disse assim, que nem tudo é um mar de rosas. Então saiba, você veio para a igreja, você está orando, você está servindo ao Senhor, você até dizima na casa do Senhor, mas continua se esforçando, porque a sua vitória ela vai vir. Então nós precisamos trabalhar, nos esforçar e não desistir. Então nós temos que usar a nossa sabedoria em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Se estendeu um pouquinho aqui, mas fazendo só um resumo aqui do que eu disse. O Senhor tem nos mostrado caminhos, Satanás também tem nos mostrado caminhos. O Senhor tem nos mostrado os caminhos, nem tudo que parece de Deus é de Deus. Enquanto Israel obedecia, ele prosperava. Quando não obedecia, ele era vencido. Em terceiro lugar, nosso Deus, ele nos dá paz. Veja bem, é caminhos que produz paz. Depois nós temos o inimigo, que também traz os seus meios. O inimigo, que ele é o príncipe desse mundo, mas Deus em nossas vidas, ele é maior. Satanás tem feito de tudo nesse mundo, mas Deus, ele é grande sobre nossas vidas. Então, cuidado. Primeiro, nem tudo é o diabo, nem tudo é o inimigo. Segundo, o diabo tem usado estratégias dele para tirar a nossa fé. E terceiro, ele também tira. Enquanto Deus nos dá paz, Satanás tem tirado a nossa paz. Como nós podemos enxergar tudo isso? Enxergar com coisas espirituais e com coisas materiais. O que é espiritual que eu tenho que fazer? Ir à igreja, orar, ler a palavra, isso são coisas espirituais. E as coisas materiais? Precisamos estudar, trabalhar, nos esforçar e não desistir. São mecanismos materiais para nos ajudar a chegarmos até a nossa vitória. Olha, quero contar um breve testemunho aqui. Eu comecei a ser reconhecido no trabalho quando eu aprendi a separarmos o espiritual do material. Não que você tenha que esquecer o espiritual, não. A gente tem que procurar separar o espiritual do material. Escuta isso. Ah, pastor, eu estou indo à igreja, eu estou deixando de fazer as coisas, mas não estou sendo abençoado. Não, para com isso. Esquece isso. Separa o espiritual do material. Nossa, pastor, mas sempre me ensinaram errado. Não, olha, eu vou te ensinar. Não que lá na frente, talvez, o espiritual ele não venha cruzar com o material. Pode acontecer isso, mas não fica pensando nisso. Através da sua fé, da leitura da palavra, de pedir para que Deus venha te dar sabedoria, o que você vai fazer? Você vai ter você vai cuidar da sua vida espiritual, indo à igreja, cuidando dela, se afastando do pecado, se afastando das coisas erradas, indo à igreja, praticando a palavra, dizimando, que é também uma coisa espiritual, ofertando ao Senhor, sempre ali, firme a Deus, né? E porque o seu espiritual você não vai poder largar nunca. É como Jesus disse, no mundo teríamos aflições e mesmo estando bem ou estando mal, cuida do seu espiritual. Mas cuida do espiritual sem pensar que você vai ser recompensado. Porque Deus não tem, por sermos fiéis, Deus não tem a obrigação de nos abençoar. Então, cuida da sua vida espiritual sem pensar que o teu material vai ser abençoado. Sem pensar que você vai ficar rico, sem pensar que você vai ter um bom emprego, não. Então você obedeça a Deus, se afasta do pecado, cuida do teu espiritual. E aí, irmãos, se esforça, trabalhe, lute, porque eu comecei a ser reconhecido, eu comecei a prosperar quando eu percebi que essas duas coisas elas não podem ter a mesma ligação. Não é fé. Então, se eu tenho que viver pela fé, eu tenho que crer que eu vou obedecer a Deus a qualquer tempo.
É como aquele louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, também é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se ela for, também é Deus. Se a porta fechar, também é Deus. Então, cuida do seu espiritual independente, porque o desemprego vai vir, as dificuldades vão vir, mas se você está cuidando do seu espiritual, o que vai acontecer? Ele vai acrescentar a sua fé, você vai ter a possibilidade muito grande de que talvez lá na frente Deus tenha misericórdia de você. Ele olha: nossa, esse meu filho, olha que maravilhoso, olha como ele está sendo fiel, olha como ele está abençoando, olha como ele está dizimando, olha como ele está ofertando, eu vou abençoar ele. E aí, se você fizer isso sem querer ter nada em troca, lá na frente você vai ser abençoado. Aí lá na frente as coisas podem se cruzar, sim. Mas não fique esperando, vai pela fé. Ah, pastor, você precisava fazer uns envelopes na igreja, campanhas, que vocês sabem que muitas vezes nós passamos por dificuldades. O mês de novembro foi o pior mês que nós já vivemos na Igreja Batista Eclésia. Tivemos uma quantidade de dizimistas absurdamente menor. Mas por que eu não faço? Porque eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua fé. E não sou eu que vou abençoar você, mas Deus vai enviar anjos para trazer uma bênção para você. Então, pessoas que sejam fiéis a Deus, Deus também permanece fiéis a você. Saiba, né, que Deus vai preparar grandes coisas na tua vida, mas você precisa ter fé. Então, eu fui uma pessoa que eu comecei a ser reconhecido no trabalho, comecei a ser próspero quando eu comecei a viver uma vida assim. Ajudar na casa do Senhor, procura, não só na nossa igreja, mas qualquer igreja que for, eu recomendo você, quando você olhar uma dificuldade da igreja, a igreja está tentando comprar isso, ou tentando comprar aquilo, faça um propósito com Deus, vai lá naquela igreja para aquele pastor e fala: ó, estou entregando aqui uma oferta para você. Cuida do teu espiritual, que pela fé Deus vai fazer. Né? Você não é obrigado, né? Mas Deus vai fazer mediante a você conseguir separar isso, separar o espiritual do material. Não tenho que esquecer no meu trabalho, lá no seu trabalho também. Você tem que se dedicar a um mestrado, se dedicar a um pós-mestrado, a um doutorado, qualquer coisa. Nós temos que nos afastar disso. E separando o material do espiritual lá no seu trabalho, cuidado. Ah, eu quero falar, não, pastor, mas eu estou falando de Deus. Não, para com isso, esse negócio de ficar, tudo é Deus. Não, lá você está lá para trabalhar. Na igreja você está na igreja para falar de Deus. No seu trabalho, não é errado você falar de Deus. Ah, pastor, eu não posso falar, não. Mas em primeiro lugar, lá no meu trabalho, eu tenho que gastar as 8 horas do meu trabalho, investindo no meu trabalho, fazendo amigos, sendo político, fazendo aquilo que o meu chefe está mandando fazer. Chega até ele e fala assim: eu queria um feedback, eu quero uma conversa com você, como que está o meu desempenho aqui na empresa. Então, as 8 horas que você tem que estar no seu trabalho, estar na faculdade, fale o mínimo de Deus lá. Pastor, mas eu não tenho que falar de Deus. Fala de Deus quando você sair de lá. Mas lá dentro do trabalho, se empenhe no seu trabalho, trabalhe e se esforce lá. Fora do seu trabalho, você pode dedicar a sua família, a Deus, a tudo, na igreja. Lá é o lugar certo. Pelo contrário, né? Na igreja, você tem que se dedicar a Deus e esquecer teu trabalho. Se dedicar a Deus e esquecer as suas coisas lá fora. Então, eu comecei a ser reconhecido e ser próspero quando eu aprendi, olha, primeiro, a separar o espiritual do material. Segundo, ter fé e colocar no meu horário de trabalho ser 100% trabalho, se esforçar, né? Procurar fazer e me empenhar ao máximo aquilo que estão me pedindo. Em terceiro, se dedicar fora, não dentro, separar o espiritual do material. Dentro da igreja, eu me dedico à igreja, eu oro a Deus e esqueço as coisas do mundo. Mas no trabalho, se dedicar ao trabalho. E, em quarto lugar, ter o máximo de tempo para Deus, na oração, na igreja, acordando de madrugada, orando. Deus vai nos preparar isso em nome de Jesus.
Então, realmente, você quer ser uma pessoa abençoada? Então, ouça esses segredos, pois eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes na tua vida. Amém? Que Deus abençoe você e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos, eu quero orar por você neste momento. A nossa audiência está aqui muito grande. Quero aqui agradecer a nossa irmã Shirlene, nossa irmã Fabiana, a Silvia também que está aqui nos assistindo. Tem aqui mais pessoas, tem 8 pessoas aqui que estão nos assistindo. Manda um oi aí para ver que você está ao vivo. E eu quero agradecer a todos que carinhosamente ficaram aqui até esse horário, ouvindo essa mensagem de Deus. E você que está assistindo esse vídeo no decorrer do dia, que ele vai ficar gravado, quero pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou estar colocando ele também em podcast. Vou passar para vocês também o áudio dessa mensagem. Compartilhe e leve essa mensagem que eu tenho certeza que ela vai servir para muitas pessoas. O Senhor está falando ao meu coração que você que está assistindo esse vídeo, Deus já colocou no teu coração o desejo de compartilhar com alguém que você sabe que precisa muito ouvir essa mensagem. Então compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu sei, irmãos, que muitas pessoas que eu conheço deveriam estar ao vivo agora, mas não estão, infelizmente. Mas eu tenho certeza que nós vamos estar aqui durante algumas semanas na madrugada trazendo essa mensagem ao vivo, que eu orei a Deus por isso. Então eu tenho certeza que através dessa mensagem Deus vai trazer vida para outras pessoas. Também quero pedir para que você indique os seus amigos para participarem do nosso grupo da igreja, porque é desse jeito que vocês vão conseguir assistir essa live, né? Ao vivo, todas as quintas-feiras na madrugada, 3 horas da manhã, o Senhor vai nos trazer uma mensagem de Deus para nós. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Olha, o Senhor está falando ao meu coração que está dando paz para alguém. Você vai sentir paz. Depois de assistir essa palavra, depois dessa oração, você vai sentir paz dentro do teu coração. Receba aí. Tem alguém também que vai receber uma porta de emprego, irmão. Depois que Deus te abrir uma porta, lembre-se e manda mensagem aqui para nós ficarmos felizes, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer. O Senhor está dando sabedoria para mulheres aqui. O Senhor está dando sabedoria para jovens, para esposo, para esposa, para filho, filha, viu? Deus está também aumentando o amor. O Senhor também está me mostrando, aumentando o amor para marido e para esposa, aumentando aí e dando mais meios de alegria para dentro da sua família. Tem alguém aqui que já não fala com o filho já há muito tempo. O Senhor essa semana vai incomodar o teu coração para você voltar a falar com o seu filho, voltar a falar com a sua mãe. Liga para ele, fale com ela, o seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, se reconcilie com ele. Isso é muito importante. Deus também está falando ao meu coração que você odeia alguém, que você não consegue perdoar alguém, que o Senhor possa te ajudar. Perdoe, ore por ele. Pastor, mas como eu vou saber se eu perdoei ou não? Se você sempre volta a falar dessa pessoa para alguém, se você fala sempre de algo que alguém fez para você, sempre, ou você sempre lembra de algo que alguém fez, talvez você ainda não perdoou essa pessoa. Esqueça isso, para de falar, esqueça. Mesmo que você esteja certo ou certo, para de falar, para de apontar, para de dizer, porque Deus quer que você perdoe em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus fará coisas. Eu vou orar por você e vou terminar essa transmissão. Mas eu quero convidar a você a estar conosco daqui a pouco, às 20 horas, nós estaremos lá na nossa igreja, na Estrada do Corredor, número 531, na nossa igreja Batista Eclésia. Teremos lá uma grande mensagem de Deus para nossas vidas. E eu aguardo você lá. Será uma grande bênção em nome de Jesus, viu? Senhor, eu te peço que o Senhor venha colocar as tuas mãos, Senhor, sobre este meu amigo, sobre esta minha amiga.
Pai querido, que essa palavra venha entrar dentro dos nossos corações, do coração desse povo. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa os dizimistas da igreja. Abençoa, Senhor, os nossos obreiros, os nossos colaboradores. Abençoa, Senhor, os nossos membros da nossa igreja. Também, Senhor, aqueles que têm nos visitado, Pai. Que o Senhor possa fazer com que se tornem membros, Senhor, da nossa igreja. Traz, Senhor, muitas pessoas, ó Pai, para que nós venhamos a pregar a Tua palavra e mudar, Senhor, as vidas. Pai querido, nos dá, Senhor, a condição de ouvir a Tua palavra e também praticar a Tua palavra. Entra dentro de nós, Pai. Nos mostra, Pai, através de saber que Deus é um Deus de meios. Nos ensina, Senhor, a ver quando Deus tem algo para nossas vidas. Mas também nos ensina, Pai, que o diabo também é um diabo de meios. E nos mostra, Deus, quando Satanás tem se aproximado da nossa família, se aproximado da minha vida, se aproximado do meu trabalho, Pai. Senhor, me mostra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos ensina e, Senhor, faz, ó Pai, com que cada um que está assistindo esse vídeo, que possa enxergar, ó Deus, quando o diabo está e quando Deus está no negócio. Pai querido, faz, Senhor, com que nós enxerguemos, ó Pai, através de meios espirituais, isso. E também nos ensina, Pai, e nos dá condições materiais também, Senhor, para nós alcançarmos, ó Deus, aquilo que nós precisamos. Nos ajuda, Deus, a separarmos, a podermos separar pela fé o espiritual do material. Sabe, hoje, Senhor, nos ajuda, faz, Senhor, com que essas pessoas venham entender. Talvez lá na frente, não por sua obrigação, Senhor, mas, Senhor, nos abençoa, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, lá na frente cruzar, Pai, o espiritual do material. Mas, Senhor, nos dá fé, nos dá paz, nos dá tranquilidade. Entra, Senhor, dentro do nosso coração e nos faz, ó Pai, verdadeiros vencedores, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, toda tristeza, toda angústia e nos dá paz. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida e que você possa ter muita paz. Tenha uma quinta-feira de sucesso e um final de semana maravilhoso na presença do Rei, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.